Bom dia, graça e paz. Que alegria podermos mais uma vez, como igreja do Senhor, estamos aqui reunidos como igreja nos lares. Cada casa uma igreja e cada crente um discípulo do Senhor Jesus. Que alegria podermos juntos, podemos celebrar hoje a ceia do Senhor também, onde nós lembramos do seu sacrifício, nós lembramos da sua ressurreição. Como é bom poder estar nos nossos lares e lembrarmos disso também, que o Senhor Jesus já ressuscitou e Ele está no meio de nós, nos nossos corações, na nossa vida. E hoje nós queremos fazer isso. Nesse primeiro domingo de maio, nós queremos celebrar o mês da família, com esse tema belíssimo: Jesus transforma a minha família. Ele já fez isso na sua vida, os seus familiares, já transformou a vida de todos os seus familiares. Nós estamos nesse tempo de orar, de interceder. O tema diz que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida plena a cada um de nós. Mas esse mesmo texto diz que existe um ladrão que veio para roubar e matar e destruir. Esse ladrão é o inimigo das nossas almas, e é dele que nós temos que vencer, no nome de Jesus, que é um nome poderoso. Esse Jesus que transforma. E a oração de hoje, nós já estamos no terceiro dia da campanha. Não é isso? Qual é o terceiro dia da campanha? Os nossos músicos aqui sabem qual é o terceiro dia de oração da nossa campanha de oração. E hoje nós estamos orando para que o Senhor nos dê coragem para falar para os nossos familiares não crentes. Nós estamos orando para que o Senhor tire todo o nosso medo, tire toda a nossa apreensão de podermos falar do amor de Deus. Nós podemos fazer isso com uma coragem só, que é a coragem do Espírito Santo de Deus. E nós queremos orar nessa hora para pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Nesse terceiro dia da campanha, vamos orar? E eu também quero orar aqui para os nossos aniversariantes do dia de hoje. Nós temos aqui alguns irmãos que estão aniversariando. A nossa irmã Yolanda Moreira está aniversariando hoje. A nossa irmã Gilza de Oliveira e a nossa irmã Márcia Ivanilda. Todos eles das nossas congregações, tanto Jerusalém como Belém. Glorificar a Deus, agradecer pela vida dessas irmãs que completam mais um ano de vida, de existência. Lembramos que nós existimos, nós lembramos que sobre a nossa vida. Vamos orar? Pai de amor, Pai bondoso, Pai bendito, obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor fez. Obrigado porque esse sol aquece a nossa vida, aquece o nosso coração, aquece a nossa terra. Obrigado porque podemos saber que, olhando para o sol, existe também um Senhor que é o nosso sol, o sol da justiça que brilha sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, Deus. Brilhe sobre a nossa família, transformando ela em projeto. Brilhe sobre os nossos filhos, sobre os nossos parentes que ainda não te conhecem, meu Deus. Que o Senhor nos alcance com o seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia, meu Deus. Que possamos proclamar, que possamos falar que Jesus ama cada um deles, do jeito que estão. Um Deus que perdoa qualquer tipo de pecado, Deus que muda qualquer tipo de situação, de qualquer cenário. Ó Deus amado, obrigado por esse mês, que as bênçãos do Senhor possam estar repousando sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, que é um lugar de bênçãos. E nós queremos exaltar isso nesta manhã, que a bênção do Senhor possa estar sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Essa é a nossa oração que fazemos, e a fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar o nosso Deus.
Olá, queridos. Eu queria pedir uma coisa a você que está nos acompanhando aqui online. O Facebook está limitando 25 pessoas só. Eu já reparei isso há 15 dias e eu quero fazer algo com você especial. Nós somos chamados para perfumar as nações. Como nós cantamos aqui, que os nossos filhos possam perfumar as nações. O que nós estamos dizendo isso? Que os nossos filhos possam ouvir o chamado de Deus e vão pregar às nações para levar o perfume de Cristo a todas as nações. E eu quero te convidar, a você que está online comigo, agora conosco aqui, a compartilhar essa live. Compartilhe aí no seu Facebook com outras pessoas e vai lá no Messenger e convida todas as pessoas que estão online. Só que o pastor fazer um teste até o final desse culto, para que a gente possa pregar o Evangelho também através das redes sociais. E isso é uma coisa importante para nós fazermos, tá bom? Para nos ajudar aqui nesta promoção do Reino de Deus. Nós vamos refletir agora sobre a mensagem de hoje, que é sobre família. Os nossos músicos também vão estar compartilhando agora no seu Facebook e através do Messenger, chamando aqueles que estão ao vivo para juntos cultuarmos ao Senhor. O texto de hoje vai estar falando sobre o amor. Quando nós pensamos em família, nós pensamos, logicamente, que é amar a família. Interessante que o primeiro dia de oração pela família, nesses 31 dias, foi sobre amor. E nosso coração está ligado com Deus. Tem o amor de Deus e o nosso amor. E também, nós, quando pensamos na família e pensamos no amor, tem uma outra coisa que está ligada ao amor. O que é a outra coisa que está ligada ao amor? O perdão. Amar e perdoar. São as duas vias da família. A todo momento, nós temos que aprender a amar e aprender a perdoar. Essa é a nossa realidade. E o texto de hoje fala sobre isso. Amar e perdoar. Nós estamos iniciando o mês da família e nós estamos encorajando, a essa semana a nós falarmos do amor de Deus, a compartilhar o Evangelho com aqueles não crentes, aquelas pessoas que nós amamos e queremos que elas... Essa é a realidade. Nós queremos que os nossos familiares subam para o céu conosco e nós temos que compartilhar esse amor de Deus. E hoje a Bíblia fala de que a quem muito se ama, muito se perdoa. Essa é uma frase só de falar. Está lá em Lucas capítulo 7. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 7. Nós vamos estar falando do primeiro dia de maio, da família, do amor e do perdão. E nós vamos também estar falando do perdão de Cristo para cada um de nós. Por isso que nós estamos aqui lembrando desse memorial da ceia. Capítulo 7, a partir do verso 40, diz assim. Vou ler a partir do verso 36. Acompanhe comigo. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. Se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois o enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu-os com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tem algo a lhe dizer. Diz, mestre, disse ele. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu:
Suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Porém, ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Jesus está resumindo: a quem muito se ama, muito se perdoa. Essa é a realidade. Quanto maior o amor, maior a facilidade para perdoar. Eu quero fazer uma pergunta. Você tem dificuldade de perdoar? Você sabe perdoar? Ou você guarda um monte de rancor, um monte de mágoas no seu coração e não consegue perdoar? Então eu quero lhe confrontar com a palavra de Deus. Você não sabe amar. A Bíblia está dizendo aqui para nós: a quem muito se ama, muito se perdoa. É isso que a Bíblia está ensinando aqui. E aqui está uma grande dificuldade que muitos têm em perdoar alguém que lhe tenha ofendido. Quanto maior o amor, maior a facilidade para perdoar. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Mas existe uma outra realidade muito grande. Tem pessoas que têm uma dificuldade de amar porque não foram amados, ou não experimentaram o amor da família, de como foi criado, de como nasceu. E quando nós estamos num ambiente de família, nós sabemos disso, temos dificuldade. Mas existe uma outra, que muitas pessoas têm e são incapazes de amar. É porque não conheceram o verdadeiro amor de Deus. A Bíblia diz que o amor, às vezes, ele é apenas aparente. Parece só existir até que se não se passa por um momento de dificuldade ou um momento tenebroso. Parece que o amor vai embora. E Jesus está ensinando aqui que é muito diferente disso. Amar também é uma prova de que nós conhecemos a Deus. A Bíblia diz isso. 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só Deus tem essa autoridade em questão de amar, em questão do amor. Por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo. Josué, por exemplo, ele conhece esse texto bíblico de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. Essa é a realidade. Deus, então, ele tem essa autoridade. Por isso que ele está aqui ensinando. Nesse contexto aqui, dessa mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, nós podemos ver claramente o que se propôs Jesus nesse mundo. O que Jesus realmente veio fazer. A Bíblia diz que ele veio aqui para nos resgatar. Ele veio aqui por causa do esfriamento que a humanidade estava, pela urgência e a necessidade humana que se encontrava no mundo. Jesus, ele veio aqui para satisfazer uma realidade que nós precisávamos. Então, quando nós pensamos na missão de Deus em relação ao amor, que ele é a autoridade máxima, a Bíblia mostra que o propósito de Jesus aqui foi o propósito da graça de Deus em favor dos homens, ou seja, a missão de Jesus é salvar os perdidos. O verso 48 que eu li diz assim: então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Esta é a missão de Deus de enviar Jesus. Então a missão de Jesus é salvar o perdido. Há quem diga que Jesus veio fazer algo que de fato não veio fazer. Tem muitos pregadores, muitas igrejas dizendo que Jesus veio
problema financeiro. Tem pessoas que dizem que Jesus veio resolver o seu problema de saúde. Tem pessoas que falam que Jesus veio resolver os problemas das calamidades da humanidade. Nós temos um monte de pessoas dizendo que precisamos fazer campanha disso, daquilo, outro. Mas a missão principal que Jesus veio fazer foi a missão de salvar o perdido. Por isso que a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então nós vemos, na condição que o mundo estava, que a humanidade estava, Jesus veio fazer isso. A humanidade estava longe dos propósitos de Deus. A humanidade estava afastada dos caminhos de Deus, estava afundada nos seus pecados. A Bíblia mostra isso, que a humanidade não queria mais saber de Deus. Eles lançaram mão de Deus e só procuravam Deus quando precisavam. A humanidade estava assim. Por isso, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para resgatar a humanidade. Jesus veio para cumprir essa missão muito especial, a missão mais importante da história da humanidade, que já existiu. Jesus veio cumprir isso. Ele veio buscar e salvar. A Bíblia diz isso. Não é algo simples que Jesus veio fazer. Foi a história da humanidade. A Bíblia mostra que ele veio resgatar a humanidade. Ele veio salvar a humanidade. Ele veio buscar a humanidade. Ou seja, ele veio buscar a cada um de nós. Essa é a missão principal. Interessante que nesse contexto aqui, na situação desta mulher, ninguém mais precisava condená-la. Ela já era uma pecadora. Ela entrou ali no momento de uma refeição que era considerada como sagrada, e só podia entrar convidados. E a Bíblia mostra que aquela mulher adentrou, ela soube que Jesus estava ali, e ela foi naquele lugar ali, e ela sofreu o preconceito do dono da casa, das pessoas que estavam ali, mas ela não sofreu o preconceito de Jesus. Ninguém precisava mais condená-la. Ela era uma mulher infeliz, pecadora, triste. Ela era sabedora da sua péssima situação de qual ela estava vivendo. Ela estava vivendo num contexto religioso onde todos a condenavam. Quando se aproximou de Jesus, ela queria ter uma experiência com Jesus. Ela queria ter uma experiência transformadora. Ela queria ter uma experiência de paz, de viver uma vida melhor. E a Bíblia mostra que ela realmente foi salva por Jesus. Mas sabe por que ela foi salva por Jesus? Porque ela recebeu uma palavra de afirmação, de salvação, e não uma palavra condenatória. A Bíblia mostra: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aquela mulher foi salva porque ela recebeu uma palavra acolhedora, de afirmação, de salvação. Ela não sofreu ali discriminação pelo Senhor Jesus, ao contrário, ela foi acolhida. Por que ela foi acolhida? Porque ela foi a representação de toda a humanidade que tem uma necessidade, que ela é urgente. A Bíblia fala aqui, lá no verso 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com um perfume e se colocou ali atrás de Jesus aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas, e depois enxugou com os seus cabelos, beijou os pés e ungiu o Senhor Jesus com perfume. A maioria das vezes, o sofrimento das pessoas são impercebíveis a olho nu. Nós que convivemos com as pessoas, nós não conseguimos enxergar o coração delas, as circunstâncias que ela vive. A Bíblia mostra que essa mulher entrou ali e começou a chorar, mostrando a realidade da humanidade. Muitos choram na calada da noite sem ninguém saber. Muitos sofrem sem ninguém perceber. Muitas pessoas não têm a quem recorrer, porque
perdeu completamente a esperança de soluções da sua própria vida. Mas como eu tenho pregado aqui, não há cenário que Jesus não possa transformar, não há situações que Ele não possa modificar, como a situação choram. Quantos hoje choram por causa das enfermidades que tem? Quantos choram por causa de alguém que passou? Há aqueles que choram pelos relacionamentos que estão quebrados, choram porque cometeram um erro irreparável aos seus olhos, choram porque não podem um vício que tem, porque o lar e o casamento foi desfeito. A situação da humanidade é terrível e mostra a necessidade urgente do homem ter um encontro com o Senhor Jesus. Essa mulher aqui mostra que ela estava vivendo um colapso tremendo na sua vida. Ela perdeu toda a noção daquilo que era certo e errado. Ela só precisava de alguém para acolher. E Jesus foi essa pessoa que transformou. Aquela mulher, ela era condenada pelo pecado. Ela estava escravizada. Mas o fato dela estar errada e dela ter entrado naquela casa, chorando aos pés de Jesus, e nós vemos que ela não tinha esperança, mas Jesus foi a esperança daquela mulher. Não existe nada perdido para sempre, até se encontrar com Jesus. Jesus foi o seu porto seguro. Ela recebeu, ela foi acolhida, ela foi transformada pelo poder de Jesus, porque Ele veio e cumpriu a missão que Ele veio fazer, foi de perdoar pecados, resgatar a humanidade, reconciliar o homem com Deus. É isso que o Senhor Jesus veio fazer com cada um de nós. Ele veio nos reconciliar com Deus, para que nós pudéssemos voltar a ter paz, dignidade, refazer a nossa vida. E esse cenário aqui mostra que o propósito da graça de Deus é para os devedores. O Senhor Jesus veio para esses. O verso 47 diz assim: portanto, eu lhe digo, quando Jesus interpela ali Simão, ele diz: olha, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A casa daquele homem fariseu chamado Simão, que havia convidado Jesus que participasse dessa refeição, foi nesse contexto que aquela mulher causou um tremendo desconforto, que a prostituição era considerada uma atitude perversa diante de Deus. Mas Jesus queria ensinar a Simão que o desejo e o amor a Deus pode nascer no coração de qualquer pessoa, por mais de como essa pessoa possa estar vivendo longe ou afastada de Deus. Quando ela compreende quem é Jesus, qual a sua missão, o que Jesus veio fazer, o amor a Deus começa a brotar em qualquer coração, por mais pecador que seja, por mais afastado de Deus que essa pessoa possa estar, por mais que Deus odeia o pecado, mas a Bíblia diz que Ele ama o pecador, principalmente aqueles que desejam ser amados, aqueles que precisam ser amados. A Bíblia mostra que teve uma prostituta que foi destacada na Bíblia, porque ela fez algo diferente, que foi a prostituta Raabe. A Bíblia mostra que os hebreus descreveram ela lá na galeria dos heróis da fé. Sabe por quê? Porque ela experimentou algo diferente. Ela foi transformada. A Bíblia diz que pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espião, não foi morta com quem havia sido desobedientes. Pelo gesto que aquela mulher, mesmo pecadora, ela acolheu o povo de Deus, os dois espias, escondeu dentro da sua casa. Por esse gesto ela foi notada. E aqui nesse texto,
pelo gesto dessa mulher, aos pés de Jesus, se humilhando, se quebrantando ali, a Bíblia mostra que ela entrou para chorar, mas ela saiu para servir a Jesus. Ela foi transformada ali. Às vezes nós não entendemos quais são os planos e propósitos de Deus para a nossa vida, mas aqui nós vemos que aquela mulher era uma grande pecadora, devia muito mais do que os outros aos olhos do homem, mas também ela, dada a sua grande necessidade, ela demonstrou muito amor. Foi por isso que Jesus diz: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Uma coisa muito importante aqui para nós. Talvez você possa estar falando assim: pastor, como é difícil perdoar as pessoas que vivem pecando. Como é difícil perdoar as pessoas que continuam pecando e errando conosco. Como eu vou conseguir perdoar essas pessoas? Deus nunca te perdoará para que você continue pecando. Isso é uma realidade. Mas Ele perdoará todos os seus pecados, para que nunca mais você viva neles. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. E é esse o ensinamento que Jesus está passando aqui para nós. Nós perdoamos as outras pessoas independente dos seus erros, mas aqui está o perdão máximo. É o perdão de Deus. É Ele que tem esse poder. Mas Jesus também nos ensina: a quem muito ama, muito perdoa. E eu quero convidar a você a refletir nessa aplicação agora para nós. Nós vemos que Jesus fez isso. Ele perdoou. Quando nós falamos de perdão, e eu quero ressaltar aqui que eu falei no início, quanto maior é o amor, maior é a facilidade de perdoar. Mas existe essa grande dificuldade, porque nós não reconhecemos o verdadeiro amor de Deus, que não faz acepção de pessoas. Não existe pecado pequeno ou pecado grande, existe um pecado. Não existe aqueles que pecam muito, outros que pecam poucos. A grande necessidade é perdoar. Quantos aqui dizem assim: basta, não posso jamais perdoar, pastor. Eu jamais posso perdoar o meu cônjuge. Eu jamais posso perdoar essa pessoa que fez isso comigo. Eu jamais posso perdoar ciclano ou beltrano. Eu não consigo. São frases e afirmações que nós fazemos quando nós convivemos com pessoas, e principalmente famílias. Nós precisamos entender que as pessoas não são perfeitas. Elas foram criadas por um Deus perfeito. Nós precisamos entender que as pessoas à nossa volta, elas não são responsáveis pela nossa felicidade. Nós precisamos entender que perfeito é um só, que é Deus. Então nós precisamos entender que nós sempre vamos enfrentar situações onde nós somos ofendidos, onde nós ficamos revoltados, nós ficamos amargurados, nós guardamos esse rancor, e aí vem a inimizade, vem o desprezo, vem todo um desprezo com aquelas pessoas que nos ofendeu. Será que essa é a única forma de nós reagirmos em frente a essas situações em família? Às vezes você está dentro de casa e você não consegue ter diálogo, porque você está com uma ferida no coração e não consegue perdoar, porque a pessoa ela erra, ela faz de novo, ela ofende de novo. Você fala assim: eu estou num mundo assim, e nós precisamos compreender, e nós precisamos aprender a perdoar como Cristo perdoou. Essa é a mensagem principal da ceia hoje. Como perdoar em Cristo. Nós precisamos entender isso. Existe muito mito sobre perdão. Tem pessoas que dizem que perdão é esquecer, outros dizem que o perdão é se vingar. Tem tanta gente que inventa tanta coisa. Cristo diz assim, quando Paulo escreve lá em Efésios capítulo 4, verso 32: sejam bondosos,
e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Paulo está nos ensinando aqui como Deus nos perdoou em Cristo. Como é que ele fez isso? Aqui aponta para duas coisas. A Bíblia mostra que temos que perdoar porque Deus nos perdoou. E também temos que perdoar como? Da maneira, da forma que Ele perdoou. Então como é que Cristo perdoou? Como é que Ele perdoou a minha vida? Eu quero falar aqui sobre algumas verdades, como nós podemos perdoar em Cristo. Primeira dela, Deus, em Cristo, Ele nos perdoou. Nós precisamos saber disso. Lembre de como era a sua vida. Lembre de como você era pecador. Não lembra muito, senão pode cheirar mal. Você lembra? E agora lembra de como Ele lhe perdoou. Sabe como Ele te perdoou? Ele absorveu todos os seus pecados. Ele absorveu todas aquelas consequências destrutivas dos erros, do pecado que você cometeu, que era doloroso. Os nossos pecados contra Deus e contra as pessoas. Ele absorveu tudo isso. Quando a gente pensa no perdão, a gente pensa nisso. Isaías, o profeta Isaías fala: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus, por Ele ser atingido e afligido. Foi isso que Ele fez. E Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que a Bíblia está dizendo. Então Ele absorveu. Essa percepção de Jesus Cristo, aonde Ele absorveu ali a si mesmo as consequências dos nossos pecados. Sabe o que é perdão? Quando nós decidimos perdoar o nosso próximo, aquela pessoa da nossa família, aquele que nos ofendeu, aquele que nós estamos aqui dentro rancoroso, às vezes com ira, com ódio, com raiva. A Bíblia mostra que é decidir viver com as consequências dolorosas do pecado da outra pessoa. Foi isso que Jesus fez. Quando você perdoa em Cristo, é assim. Você tem que entender isso. Pastor, eu não consigo perdoar o meu cônjuge. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Eu não consigo perdoar aquele meu irmão, aquela minha irmã, aquele pastor, aquele missionário, aquele líder. Eu não consigo perdoar. Jesus está nos ensinando aqui, junto com essa mulher pecadora. Ele está nos ensinando que nós precisamos aprender quando nós perdoamos, porque perdão é uma atitude, é uma decisão. Nós escolhemos perdoar, e você tem que escolher isso. A Bíblia diz isso para nós. Nós temos que escolher a conviver com as consequências dolorosas do pecado da outra pessoa. Se você ama, perdoa. É isso que a Bíblia está dizendo. E quando nós perdoamos, nós entendemos: eu tenho que aprender a conviver, que o outro tem falhas, e eu também tenho, que o outro traz consequências horríveis quando ele erra, eu também. Nós temos que aprender isso. Tem gente que tem mito sobre perdão. Fala assim: perdão, você perdoa e esquece. Isso não é verdade. Nós não conseguimos esquecer. Isso é um mito. Ao contrário, né? Nós sempre somos levados a acreditar: eu vou esquecer isso aqui. Não. Isso continua na nossa memória. Mas nós precisamos entender. A Bíblia diz que Deus tem esse poder. Na sua palavra Ele diz, lá em Jeremias 31, verso 34, Ele diz assim: porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A Bíblia está falando isso numa linguagem metafórica, mostrando para nós que a graça de Deus em não nos mantermos responsáveis pelos nossos pecados, dizendo: olha, a graça de Deus mostra que Jesus levou sobre si os nossos erros, os nossos pecados. Então, quando eu penso
Em perdoar, eu estou pensando em cancelar o pecado, o erro, e nunca exigir de volta o pagamento. Difícil perdoar, né? Aceitar que o outro é falho, aceitar que a pessoa é imperfeita, e se eu perdoar, eu estou cancelando aquela dívida, aquelas consequências. Eu não posso trazer isso de novo à memória e jogar sobre a vida da pessoa. Senão vira uma discussão irreparável. Eu já te perdoei disso, já te perdoei daquilo outro. Vira um monte de coisas. Perdão está no aumentativo, é de perda grande. Nós perdemos muitas coisas, mas vale a pena perdoar em Cristo, porque Deus nos perdoou, cancelando a dívida que nós devíamos a Ele. A Bíblia diz isso. Colossenses 2,14 diz assim: e cancelou a escrita da dívida que concedia em ordenanças e que nos era contrária, e Ele a removeu pregando-a na cruz. Ou seja, nós não somos mais responsáveis pelos nossos pecados. Por quê? Porque Cristo pagou por eles ali na cruz. Nós decidimos então a não mais trazer isso em mente, em memória, porque nós decidimos a perdoar. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Cuidado, tem muita gente que acha que vai perdoar e não vai mais sentir a dor da ofensa. Isso é mito. Nós vamos sentir ainda essa dor. Não existe maneira de parar a dor, só morrendo. Esse sentimento de ferir, de estar ferido, esse sentimento que é o pecado da pessoa que reflete sobre a nossa vida, dói, machuca. Isso é uma realidade. E quando nós nos reconciliamos, nós aprendemos isso, que eu vou ter que aprender a lidar com essa dor. Isso pode causar tantas coisas na nossa vida. Quando eu perdoo em Cristo, quando eu aprendo isso, eu decido também abandonar desejo de vingança. Quantas vezes nós queremos nos vingar do próximo, do outro, porque nós fomos agredidos? Nós precisamos perdoar e entender essa graça de Deus. A raiva, a dor, a ira, a Bíblia diz que pertence ao Senhor, não a nós, é a Ele. Então ninguém consegue perdoar e esquecer. Nós vamos aprender a conviver, mas nós temos que abandonar o desejo de vingança. Como é que nós abandonamos o desejo de vingança? Quando nós entendemos que há uma justiça, a justiça de Deus. Nós temos um anseio de justiça. Ninguém sofre a consequência do pecado ou do erro do outro e não quer, e não anseia por um desejo de justiça. A Bíblia diz, lá em Romanos 12, verso 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, existe sim uma justiça de Deus, nós temos que aguardar por ela. Não se vingue, perdoe, deixa o Senhor trabalhar isso no tempo apropriado. Deus vai fazer isso. Não significa que você está fechando os olhos para as atrocidades do outro. Não quer dizer que você está sendo machucado e finge que não está acontecendo nada. Não é isso. Isso realmente importa. Nós não podemos ser coniventes com o pecado. Nós não podemos aceitar, achar que o outro vai pecar disparadamente e nós não temos nada a ver com isso, fingindo que não é conosco. Não. Diminuir a gravidade do erro. Perdão significa simplesmente que você determina no seu coração deixar Deus ser o vingador. Ele vai ser o seu juiz, não você. Mas você não pode ser conivente. Perdoar os outros como Deus tem perdoado significa fazer o bem em vez de fazer o mal para o outro. É isso que a Bíblia diz. Eu quero encerrar essa parte de Romanos 12, versos 17 a 21, que diz assim: não retribua ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível
para viver em paz com todos. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Quando o mal é respondido com bondade, nós desarmamos o mal, nós desfazemos a arapuca que está sobre nós. Se tem alguém tentando fazer o mal, querendo se vingar, nós fazemos o bem e nós quebramos o mal que o inimigo quer lançar sobre nós. Nós lançamos fora todo o efeito torna indestrutível sobre a nossa vida, que nós respondemos com o bem, nós fazemos o bem a quem nos faz mal. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos, para desfazer e fazer algo de bom que nós desfazemos, nós neutralizamos essas forças sobre a nossa vida. Então nós precisamos aprender a perdoar, que não significa que nós não vamos ser machucados de novo. Isso acontece, as pessoas são falhas, mas Deus nos perdoou e nos reconciliou consigo mesmo, restaurando o nosso relacionamento que o pecado havia desfeito. O que Jesus fez ali na cruz do Calvário reconciliou a mim e a você. Ele nos trouxe perdão e nós hoje estamos aprendendo a perdoar como Cristo perdoou. Há sentimentos, há um coração cheio de coisas para perdoar? Mas a Bíblia diz: façam o possível para viver em paz com todos. Esse é o meu desejo nesse início de mês de família, esse início de domingo. A quem muito ama, muito se perdoa. Eu quero poder celebrar essa ceia aqui, juntamente com você em casa, sabendo que o seu coração, ele está em paz. E se você tiver que perdoar alguém ou alguma coisa, perdoa em Cristo Jesus. Perdoa como Ele sempre nos perdoa. Eu queria orar com você e preparar o seu coração para esse momento de ceia. Que você, aí na sua casa, pudesse separar aí o seu suco, o seu pão, pudesse colocar aí pertinho de você, mas eu queria orar antes. Pai de amor, obrigado pelo seu grande amor demonstrado ali na cruz do Calvário e pelo seu perdão também que trouxe a cada um de nós. E nesse texto, como essa pecadora que ungiu os pés de Jesus, ela foi acolhida e foi aceita. Que nós possamos também, ó Deus, nesse momento agora de ceia, lembrarmos que o Senhor também nos perdoou. O Senhor nos amou e nos ama até hoje. E Tu sabes como cada um de nós somos falhos, ó Deus. E nós Te pedimos agora que o Senhor nos perdoe. Nós queremos confessar os nossos pecados, os nossos erros diante do Senhor, sabendo que nós precisamos do Teu perdão, meu Deus. Assim também como nós precisamos aliviar o nosso coração nesta hora, para aquelas pessoas que nos ofenderam, para aquelas pessoas que nos magoaram, e isso está no coração, que isso possa ser colocado agora diante de Ti nesta hora, e que cada um de nós possamos escolher perdoar, aliviar o nosso coração, sabendo que o Senhor perdoou todas as nossas ofensas, e nós também temos que aprender a fazer isso, meu Deus. Ministra a Sua graça sobre a nossa vida, ministra o Seu amor, o Seu perdão a cada coração nesta manhã, e nos prepare agora para nós lembrarmos desse memorial do corpo de Cristo que foi morto ali na cruz do Calvário, do sangue de Cristo que foi derramado ali por minha vida e pela vida de cada um de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, nós vamos preparar o nosso coração para nós celebrarmos a ceia do Senhor.
momentos, eu vou convidar os irmãos, se aproximem. Quero convidar os nossos irmãos também, que estão servindo aqui na parte técnica, para vir aqui, por favor. Já vem aqui também, por favor. Você que está aí em casa, pegue o seu pão. A Bíblia diz que semelhantemente pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Comamos todos. Logo em seguida, ele pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Tomamos todos. Vamos orar. Quero convidar aqui a nossa irmã Ruth. Para orar a Deus nesse momento de ceia. Senhor, aqui na tua casa, agora quando a comemoração, celebração da ceia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E agora também, quando ao retornarmos para nossos lares, o Senhor leva-nos em paz para o nosso lar, guardado e amparado por Ti. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continue nos abençoando como igreja do Senhor. Nós vamos encerrando o culto desta manhã na certeza de um Deus que é presente na nossa vida. Logo mais às 19h30 estaremos aqui novamente para louvarmos e bendizer o nome do nosso Deus. Que você tenha um domingo abençoado no nome de Jesus. Que você possa ter um dia na presença dEle, todas as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida.